esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Clamor pelo Guia. É bem importante assim, porque a pessoa sempre está querendo um auxiliador. E a pessoa tem que lembrar assim, que um auxiliador vai apresentar no nível da pessoa. Fica bem fácil assim. Na escala nossa de desenvolvimento na matéria grosseira, nós vamos tendo aqueles profissionais que nos auxiliam na nossa profissão, no interesse que aquele está tendo para poder iniciar naquela profissão. Na vida espiritual é o mesmo procedimento. Então a pessoa tem que lembrar assim, que muitos procuram aqueles que têm uma clara evidência, uma clara audiência, uma hipersensibilidade. A pessoa tem que lembrar assim, que a pessoa vê, o que ela ouve, está no nível dela. E que esse não pode encontrar-se num nível superior ao que ele tem. E aquele que está procurando um guia, ele vai encontrar sempre na sua altura. É bem fácil assim da gente ir observando, porque nós estamos acostumados na vida de matéria grosseira com um amor brando. Permite que o filho faça assim, permite que o funcionário comporta daquela maneira. Essa é a nossa maneira. Então nós vamos observando assim, que tudo tem direito. Então o filho tem direito, o funcionário tem direito, eu tenho direito. Mas na vida espiritual é diferente. Quando um profissional está necessitando de um instrumento de trabalho, ele procura afinar aquele instrumento para ele poder usá-lo. Pode ser uma serra, pode ser um carro, pode ser uma talhadeira, pode ser a faca da cozinha. Então ele procura afinar para a finalidade que ele precisa. Quando a pessoa tem vontade de conhecer a vida que ela precisa de conhecer para poder ser feliz, porque é bem importante assim. Se nós não conhecemos a nossa vida, se nós não sabemos o grau em que cada um tem, não tem como a pessoa ser feliz. Hoje se dá muitos nomes de nostalgia, de depressão, de solidão, mas é a pessoa que não está trabalhando dentro dela para conhecer os ensinos, para ver a fase da vida que ela se encontra. E é bom a pessoa ir observando assim que nós temos que perceber a fase que nós estamos, senão não saímos do lugar. Aquele que estuda sempre o manual da sua sessão, que está sempre atualizando por ele mesmo, ele evolui. Ou ele vai trabalhar por conta própria, ou ele vai trabalhar numa outra empresa que oferece a ele uma melhor condição de trabalho, uma remuneração melhor. Mas aquele que acomodou, ele vai ficando naquela empresa. E é bom cada um ir observando que nós, na nossa vida, de uma maneira geral, é como se estivéssemos num barco. Pode observar na moradia. Todos os elementos da moradia se encontram num barco. Esse barco tem um movimento. Tem a louça que precisa de ser lavada, os objetos que precisam de serem colocados no lugar. Quando a pessoa chega da rua, ela tem que ter um lugar para ela colocar os seus pertences. Esse barco, se nós não colaborarmos para a harmonia desse barco, em pouco tempo ele fica todo desorganizado. E é bem sério assim, porque com a desorganização, aquele que mantém a direção não sabe mais como direcioná-lo, porque agora o lugar que ele precisa de ficar, para ele ver um horizonte para toda a sua família, ele não tem mais aquele espaço. Entra naquela condição de decadência. É bom a pessoa ir lembrando assim que, na nossa vida, tudo temos que fazer. A criança pequena, o adulto incentiva ela a pegar um brinquedo na mão, ver se aquele brinquedo tem um som. Com aquele som, então ele vai trabalhando e vai observando assim que a criança vai tendo desenvolvimento. A criança é que tem que ficar com as suas perninhas fortes para ela poder dar os passos.
É muito importante, assim, observando que a criancinha ela tem que desenvolver a musculatura das pernas, ela tem que desenvolver a maneira para poder andar. E é bem importante lembrarmos, assim, que a criança numa fase, o adulto coloca ela no chão e coloca os brinquedos longe dela, incentivando que ela movimente. Agora, na fase adulto, a pessoa acha que um guia vai fazer diferente, vai ajudar a pessoa. Nós sabemos assim que aquele que está trabalhando com ele, que estuda o livro Na Luz da Verdade, ele não quer auxílio, ele quer caminhar com as pernas dele. O auxílio que ele está querendo é de uma maneira que ele possa ter uma perspectiva antes dos acontecimentos. Esse é o auxílio que uma pessoa está querendo. A mesma coisa, uma pessoa que trabalha no fogão, o auxílio que ela está querendo é a atenção, porque tudo ali é perigoso. Encosta numa panela, já se queima, encosta no forno, se queima, e o ponto certo de cada coisa que está sendo feita. Então, esse esclarecimento, trazer para dentro de nós, tornarmos esclarecidos para o que nós precisamos na vida. E é bem importante, porque normalmente as pessoas acham assim, que um guia tem que ser uma personalidade elevada, é degrau, não tem a maneira de comunicação de um guia elevado. Muito raramente pode acontecer assim, da pessoa estar num processo de seriedade na vida dela e ela tem uma questão. Esse auxiliador que se encontra próximo dela, porque todos nós temos um auxiliador, que normalmente é um pouco mais acima do que nós, no grau de evolução. Esse mais acima a gente pode observar assim, que existe diferença de nível. Porque o aluno não tem o mesmo nível do professor. E cada aluno na sala de aula tem um nível. Aquele professor não tem o mesmo nível do coordenador, não tem o mesmo nível do diretor. Naquela empresa é o mesmo procedimento. Então a primeira coisa que nós temos que admitir é que não existe essa igualdade, que falam assim, que somos iguais. Não tem essa questão assim. Cada pessoa tem que trabalhar no nível que ela se encontra. E para compreendermos esse nível, é um procedimento de dentro. Não é mais ou menos que a pessoa vai agora ter uma maneira diferente. É dentro da pessoa. Ela tem que saber onde ela se encontra. E é bem importante, porque essa questão de saber o grau em que a pessoa se encontra. Anteriormente, quando os jovens podiam trabalhar, porque mexeram nas legislações, e o jovem agora quase que fica velho sem poder trabalhar. Ele estava no período de escola e ele ia numa determinada empresa, perguntava para ele o grau em que ele se encontrava na escolaridade dele. Então, para ver se ele se encontrava atualizado com aquelas informações escolares, fazia o teste da matéria escolar daquele ano letivo que ele se encontrava. Essa referência. E antes também era bem importante assim. Mesmo um jovem nunca tendo trabalhado, se ele levasse uma carta de apresentação da sua mãe, com os dizeres da idoneidade que esse filho sempre apresentou, ou do seu pai, ele era admitido. Ele tinha um resguardo na formação dele. A conduta que ele teve durante a sua vida na casa dos seus pais possibilitou que esses pais dessem a ele esse resguardo, que é esta carta de apresentação. Para nós termos um guia evoluído, nós temos que nos tornarmos evoluídos. E é bem importante assim, nós temos que sair do corriqueiro. Se vai dar certo aquilo, se vai dar certo outra coisa, nós temos que lembrarmos que nós temos que desenvolver também uma capacidade de saber o que é bom para cada um. O que é bom para a minha vida. Isso fica bem fácil assim. O costume de estudar o livro Na Luz da Verdade nos possibilita essa orientação de dentro. Então a pessoa, no dia seguinte, ela tem muitos itens para serem resolvidos. Com essa quantidade de itens,
ela muitas vezes não sabe qual é o primeiro item que ela vai precisar de resolver. Essa maneira boa, essa paz interna, já vem para ela a orientação daquilo que ela precisa. Então o dia daquela pessoa já fica um dia organizado. Não quer dizer que ela conseguiu resolver tudo aquilo que precisava, mas com essa organização ela já sabe assim o dia posterior o que ela precisa de fazer primeiro. É deixar o dia anterior atualizado. Cada um de nós temos que ter essa sinceridade dentro de nós, de ver como nós nos encontramos. E nós temos que lembrarmos assim, não existe aquela coisa de mágica, que fala assim que vai dar certo, e que tudo bem, que a pessoa faz um malabarismo ali, e que as coisas acontecem. Para as coisas acontecerem, a pessoa tem que lembrar assim, que a nossa vida é de passo em passo. E é bom a pessoa ir lembrando que com o descuido nós não vamos percebendo como nós estamos desenvolvendo. E o mais grave de tudo é que a pessoa vai tendo uma irradiação. Essa irradiação é física, não é mais ou menos, é uma irradiação verdadeira. Qual é o procedimento para a gente melhorar essa irradiação? Fica muito bom quando uma pessoa tem uma irradiação boa, então a vida daquela pessoa flui mais facilmente, porque ela tem pensamentos bons, tem pensamentos nobres. A mesma coisa acontece na sala de aula. Aquele aluno, aquela aluna que é gentil, que dá um sorriso, que é orientada dentro da moradia, porque quando fala de criança mal educada, está falando que aquela criança não está sendo orientada na moradia. Tem jeito de orientar aquela criança. Agora, aqueles que são responsáveis por ela não estão orientando. Então, conviver com aquela criança é muito ruim. Ela não tem referência. Quando torna-se adulto, fica da mesma maneira. Então, a vida da pessoa vai sendo trucada, vai sendo dificultada. Então o guia dessa pessoa é do nível dela, é do jeito dela. É aquela condição assim que aqueles que têm um pouco de saber, de percepção, quer ficar longe daquela pessoa. Nós temos que ter essa condição dentro de nós assim, de não querer fazer uma mágica, um malabarismo, de colocar os nossos pés no chão. Porque as chamadas mágicas, os malabaristas, sempre acontece acidente. E é bem grave assim, porque o que eles fazem, nenhuma da humanidade é beneficiada, a não ser aquelas crianças na fase que eles se encontram, que está desenvolvendo a capacidade de subir nas coisas, de ficar fortalecido, de achar que é um herói, porque as crianças têm essa fase da vida. E a gente pode ir observando assim, que numa fase seguinte, fica 1 hora de frente do espelho, fazendo a mesma coisa, procurando aquilo que ele julga que é, e ele vai desenvolvendo a sua personalidade. Nós, na fase adulta, nós temos que colocar os pés no chão. Nós temos que ver como nós nos encontramos e a maneira que precisamos para melhorarmos. E é bem importante assim, muitas pessoas querem melhorar, mas elas acham assim que é mudando de emprego, mudando de cidade, mudando de moradia, trocando os bens materiais. Eu sempre recomendo assim, as coisas externas a pessoa deixa tudo. Porque quando tem essa impressão de que trocou algo, enquanto está nesse período de trocar, a pessoa não pensa nela. E depois que trocou, passa um tempo, aquela condição interna volta novamente. Então, facilitar a vida de cada um, a pessoa tem que lembrar assim. O problema não é as coisas externas. O problema sou eu dentro de mim. Porque nenhuma pessoa é orientada para ela mesma, para ela perceber-se, para ela ver o procedimento que ela precisa de ter com ela. E que quando ela tem um procedimento coerente com o seu semelhante, de nobreza, de polidez,
o seu semelhante dá a ela um sorriso, dá a ela uma maneira agradável. E é bem importante assim, porque na fase que a criança se apresenta amável, por ela ter sido orientada, aqueles que são conhecidos dos seus pais, que frequentam aquela moradia, sempre lembra daquela criança, com uma pequena lembrancinha. Então, aonde ele estiver, ele lembra e traz aquela condição. Na nossa vida interna, sermos lembrados é quando lembramos dos ensinos do livro Na Luz da Verdade. Porque nós vamos fazendo uma ligação com um grau acima do nosso. Esse grau é verdadeiro, porque na nossa vida diária nós tivemos que ter esse grau nos conhecimentos escolares, na profissão, e que é bem interessante, porque num período recente falava-se meio oficial, falava-se que já era um oficial, falava que já era um mestre. Vem mudando as maneiras, porque vem trazendo um processo de degradação, com aquela expressão de que somos iguais, que somos irmãos. A pessoa tem que ser coerente nas coisas mais simples assim, porque como é que eu posso ser irmão daquele incoerente? Como é que eu me esforço, ou aquele outro que se esforça para manter-se no seu trabalho, na dignidade, no conhecimento das funções, na nobreza do relacionamento, com uma pessoa que não trabalha, um incoerente? Aquele incoerente fala que é irmão desse que é coerente, mas o coerente não fala que é irmão e nem quer saber desse termo de igualdade. Então nós vamos nos entorpecendo. Então um guia espiritual é o mesmo procedimento. Temos que ter uma melhora dentro de nós. E é bom a pessoa ir lembrando assim. O sistema de oração que nós aprendemos nas igrejas, nos templos, nas mesquitas, quando a gente aprofunda nos 10 mandamentos, a gente vai confirmando que esse sistema de oração que transmitiram para nós está errado. Então a pessoa, a primeira coisa que ela precisa de entender é dos 10 mandamentos, para ver como ela anda pensando e como ela anda verbalizando o segundo mandamento. E tem que lembrar assim, que aquela criança, no período de escola, ela foi fazendo as funções que todos os dias são recomendadas. Na moradia também cobra dela para que ela faça aquelas funções, que tem o nome de trabalho de casa. Aquela criança tira o ano letivo mais facilmente. Aquela outra que não faz as funções vai tirar um ano letivo dificultoso, porque não houve o processo de memorizar aquelas informações. Essas duas crianças não são iguais, é bem claro assim, cada um pode ir observando. Então, nós somos aquelas duas crianças. Então, aquele que está se esforçando, naturalmente ele vai receber intuição de uma maneira diferente, de como é que ele pode ter um procedimento para ter um trabalho, para manter-se no trabalho, no relacionamento, porque normalmente tudo anuncia. A pessoa vai fazer uma compra na feira, se ela não tem conhecimento, ela pode fazer compra de alguns itens que já não são mais aproveitáveis, em qualquer lugar que ela for fazer compra. Mas quando ela tem o conhecimento daqueles itens que ela está comprando, porque ela tem essa prática, então ela faz a seleção e todos os itens comprados são bons. Para a nossa vida interna, o clamor pelo guia é o mesmo procedimento. Essa condição, aprender a fazer a seleção com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E temos que lembrarmos que nós temos tantas conquistas que precisamos de conquistá-las, de impulsos, da maneira que estamos usando o corpo, dos alimentos, que para muitos ainda falta o conhecimento dos alimentos. Então o que acontece? Não temos tempo para isso ou para aquilo. Porque quando a pessoa tem tempo para isso ou para aquilo, ela tem que deixar alguma coisa de lado. Quando deixa as coisas primórdios de lado,
que é conhecer os alimentos, perceber o seu corpo físico, ter o aprimoramento nos ensinos e conhecer os 10 mandamentos, porque nós pensamos assim que conhecemos, mas quando voltamos lá, nós vemos assim que não lembrávamos desta palavra, não lembrávamos desta frase. E quando temos uma elevação dentro de nós, nós percebemos assim que se compreendêssemos direito uma frase, já era suficiente para que venhamos a ter uma mudança de vida. Cada um de nós tem que lembrar assim, que o clamor pelo guia é o nível que a pessoa se encontra. E é bom a pessoa ir lembrando que, por ter a referência que aquele tem uma clara evidência, uma clara audiência, uma hipersensibilidade, não quer dizer que é evoluído, porque ele só pode relacionar comigo no meu plano. Aquele professor de criança, de pré-escola, ele tem um nível dele de relacionar com criança de pré-escola. O jeito que eu sou, eu vou ter um guia conforme eu sou. Então não tem como agora ter um guia super especial. Aquela condição bem importante assim. O aluno tem um comportamento bom, aquele diretor pode vir um dia na sala de aula e fazer uma referência desse aluno, no término, no diploma, como aquele aluno apresentou durante o ano. Mas, de uma maneira geral, aquele diretor não vem conversar com nenhum aluno. Então, o nível, muitos acham assim, que agora vou ter um guia muito especial. Eu tenho que elevar-me. Eu tenho que mudar a minha maneira de ser. Eu tenho que me qualificar-me. E uma qualificação não é só no trabalho físico. Porque uma pessoa alimenta um alimento inadequado, ela fala assim que aquele alimento ainda não fez a digestão. 8 horas da noite e ela almoçou meio-dia. Quer dizer que a pessoa não teve tempo para ela, para pensar. Já tem 8 horas que ela está incomodada com aquilo que ela ingeriu. Aquele outro que alimentou adequadamente, aquele alimento, ele nem pensa mais nele. Houve uma assimilação orgânica. Então ele está equilibrado. Para nós termos um guia evoluído, nós temos que ter a base do alimento, a base dos ensinos. Como é que nós estamos pensando? Nós sabemos assim que estamos entrelaçados por fios. E esses fios são verdadeiros, porque eu penso naquela pessoa e aquela pessoa logo em seguida comunica comigo. Ou aquela pessoa já estava providenciando a maneira para comunicar comigo. Então, se a gente analisa, é como uma corrente elétrica. Ligou, já está a lâmpada acesa. Então, as comunicações, esses fios são verdadeiros. Agora, a maneira que nós temos para melhorar esse sistema de comunicação, essa é elevação. Isso é físico. E nós não precisamos de saber o que vai acontecer amanhã. Porque quando a pessoa está evoluindo, ela não tem necessidade de querer uma informação. Porque quando aquele profissional executa bem aquele trabalho ficou muito bom, aquele que vai receber aquele trabalho, ele já fala que ficou muito bom. E se apresenta um defeito, ele já fala. Então aquele profissional, ele tem a capacidade de saber como é que está apresentando a responsabilidade dele. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando na moradia. Quando um preparo não ficou bom, aquele que fez o preparo, ele sabe. Antes de apreciar aquele preparo, ele já fala para os elementos da moradia. Quer dizer assim, nós sabemos de tudo. Então não temos necessidade de querer um guia para nos auxiliar. Então essa capacidade vem de dentro. E quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, fica bem fácil assim da gente ir observando. Apresenta uma limitação. Aquela limitação é bem acentuada. Muitos itens que apresentou naquela limitação. Então fica fácil assim de encerrar aquela função. Mas como o propósito é bom,
dentro daquele que tem a responsabilidade, vem bem claramente assim: prossiga. Esse prosseguir é um auxílio, uma condição bem importante assim, da força que nós recebemos. E a gente vai observando assim, que a gente vai equilibrando na nossa vida diária. E para muitas outras coisas também fica bem fácil assim da gente ouvir dentro da gente aquela condição bem importante. Precisa de calar, não fala, precisa de falar assim. Quer dizer que quando a pessoa vai ficando conectada com a luz, ela mesma vai desenvolvendo esta capacitação. Mas os auxílios a gente vai observando que sempre existiram. No caso de criança pequena, a gente vai confirmando assim, que fala que aquela criança tem um anjo da guarda muito bom. Então o adulto também tem. Esse guia está um pouco mais evoluído e é bem importante, mas ele está evoluído nessa limitação que a pessoa tem. Quando a pessoa resolve essa limitação, esse guia vai embora e vem outro para resolver outra limitação. Isso a gente pode observar assim, as limitações que nós temos. Limitação de calar, de falar demais, limitação de precipitar, de falta de paciência, de concluir bem uma função. Então, quando nós desenvolvemos essas capacitações, então sempre vem um outro que apresenta uma nova maneira, que nós estávamos dormindo dentro de nós. Então aquela maneira flui. E é bom a pessoa ir lembrando assim, porque quando a gente vai caminhando na vida, a gente vai lembrando da vida anterior. A vida anterior quer dizer assim, dos dias anteriores. Então nessas limitações, nesses anos anteriores, muitas vezes na época dessas realizações, a pessoa não tinha um saber. Agora, com o trabalho que ela vem fazendo, estudando o livro Na Luz da Verdade, melhorando-se de todas as maneiras, então o que acontece? Ela recebe uma força e essa força possibilita vir para a sua memória as lembranças do período anterior. Então aqueles resgates, agora vem outro guia para auxiliar. Então o clamor pelo guia, o ser humano tem que lembrar assim. Ele não tem capacidade para ter um guia super especial. Ele tem que admitir primeiro o grau que ele se encontra. Porque se ele é um funcionário simples naquela empresa, com funções que não requer muito aprimoramento, o gerente não vai ser o guia dele. Ele vai ter um supervisor de imediato ali, que conversa a mesma linguagem que ele conversa. O gerente está querendo que ele apresente uma função concluída boa. E se ele não apresentar, ele vai falar com o supervisor. Então, nós temos que admitir esse grau de saber assim que nós teremos na nossa vida diária um imediato que apresenta-se como um supervisor. Não tem como apresentar para nós aquele que tem o grau de gerente ou de diretor. Isso é bem simples, que é o caso daquele aluno, que na conclusão do curso, por ele ter sido muito bem qualificado durante o período do curso, aí então vem o diretor para cumprimentá-lo. Só assim. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, cada um de nós tem que lembrar do nível que nós temos e a maneira que nós precisamos de desenvolver para melhorar esse nível. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos colocando aquela condição bem importante de saber o grau em que eu me encontro. Estuda o livro Na Luz da Verdade.